Vamos agora resolver os exercícios, né, que nós temos lá na apostila. A gente já começa com as primeiras questões, que são questões teóricas, né? São nessas que a gente precisa tomar bastante cuidado. A questão 1 fala o seguinte: numa passagem de poema, Os Lusíadas, de Luís de Camões, brilharam os astros. Um belo exemplo da influência do pensamento científico nas artes. O Sol é descrito poeticamente como o claro olho do céu. E a Lua, no verso final da estrofe, aparece sob denominação de Diana. É importante a gente ressaltar aqui, né, que os Lusíadas, eles estão lá nos anos de Luís de Camões, 1525 a 1580, né? Quando fazemos aí uma comparação, né, do tempo de Galileu, já está em 1564 a 1642. Então temos aí que 1580, estamos aí um pouco antes de Galileu, estamos antes de Kepler também. Kepler está lá entre 1571 e 1630, então isso já dá uma boa indicação para a gente. Ele coloca lá: debaixo deste grande firmamento, vês o céu de Saturno, deus antigo. Júpiter logo faz o movimento e Marte abaixo, bélico e inimigo. O claro olho do céu, aí quando ele fala, né, o claro olho do céu, ele está falando do Sol. Aí olha o que ele diz do Sol: o quarto assento. E Vênus, que os amores traz consigo, Mercúrio, de eloquência soberana, com 3 rostos de baixo vai Diana. Então, assim, ele coloca o Sol, né, numa 4ª posição. Então, ele de fato não coloca o Sol como centro de nada. Nesta bela e curiosa estrofe, os astros aparecem em versos sucessivos. Essa passagem revela que aí a letra A já falava. Camões admitia a concepção prevalecente em sua época, segundo o qual a Terra era fixa e ocupava o centro do universo. Sim, né? Ele não coloca o Sol fixo, ele coloca o Sol numa 4ª posição. Então, a questão número 1, ela já traz na letra A alternativa correta e a indicação, né, que ele não tem, né, o modelo heliocêntrico, que ele ainda está no modelo geocêntrico, é exatamente quando ele coloca lá na estrofe o claro olho do céu no 4º assento, né, numa posição que não é a posição central. Então, por isso, questão 1, letra A. A questão 2 está falando o seguinte: no ano de 1609, os cientistas utilizaram o telescópio pela primeira vez para estudar a mecânica celeste. Entre os anos 1609 e 1610, Galileu Galilei fez descobertas revolucionárias sobre o sistema solar. Além disso, nesse mesmo período, Johannes Kepler publicou o livro Astronomia Nova, em que sugeriu, por exemplo, que as órbitas dos planetas em torno do Sol sejam elípticas. Sobre essas descobertas de Kepler e Galileu, é correto afirmar que, aí ele coloca lá na comparação, eles fortaleceram o argumento de que a Terra está em repouso e todos os astros giram em torno dela. Não, eles não reforçam, né, a teoria geocêntrica. B. Eles mudaram os rumos da ciência, pois além de dar consistência ao sistema heliocêntrico de Copérnico, ajudaram a elaborar uma nova mecânica celeste que se aplicava igualmente ao movimento da Terra e de qualquer outro planeta do universo. Sim, né? A questão 2, a alternativa correta é a letra B, quando de fato as descobertas de Galileu, ele não coloca ali Tycho Brahe, mas sim Tycho Brahe tem a sua colaboração, e o grande Johannes Kepler mudam os rumos da ciência quando eles tiram, né, o modelo geocêntrico, né, comprovam o modelo heliocêntrico e ainda, né, generaliza, né, essa mudança para qualquer outro corpo que esteja orbitando em torno do Sol, né? Aquilo não se aplicava apenas à Terra. Então, por isso, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. A questão 3 eu pedi para que vocês não fizessem ainda, né, porque nós não ainda tivemos a aula de força gravitacional, teremos, né, mais para perto da prova. Lá na questão 4 ele está falando o seguinte: muitas teorias sobre o sistema solar se sucederam até que no século XVI o polonês Nicolau Copérnico apresentou uma versão revolucionária. Para Copérnico, o Sol e não a Terra era o centro do universo. Atualmente, o modelo aceito pelo sistema solar é basicamente o de Copérnico, feitas correções propostas pelo alemão Johannes Kepler e por cientistas subsequentes. Sobre a gravitação e as leis de Kepler, considere as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas.
Então, na afirmativa 1, ele coloca: adotando o Sol como referencial, todos os planetas movem-se descrevendo-se órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos da elipse. Então, ó, na alternativa 3, na questão 3, não, desculpa, na questão 4, a afirmativa 1 está correta e o que justifica, né, o correto da alternativa 1 é que nós estamos baseados na primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Afirmativa 2. O vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita. A alternativa 2, ela também está correta e a justificativa para a alternativa 2 está na segunda lei, que é a lei das áreas. Afirmativa 3. O vetor posição do centro de massa de um planeta solar em relação ao centro de massa do Sol, ela começa falando a mesma coisa da afirmativa 2. Varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita, né? A afirmativa 3, essa já está errada, né? E pela mesma justificativa da alternativa 2. Não varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais. Varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E, por fim, a alternativa 4 está falando o quê? Para qualquer planeta do sistema solar, o quociente, a razão, do cubo do raio médio pelo quadrado do período de revolução em torno do Sol é constante, né? O que diz a afirmativa 4? Se eu pegar o raio médio e elevar ao cubo e dividir pelo quadrado do período de revolução desse planeta, dará um valor constante. Essa afirmativa está correta? Está correta. E como justificativa nós temos a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Aí você vai pensar o seguinte: mas quando você falou com a gente, você não falou raio dividido por período, você falou período dividido por raio. Mas isso não vai alterar, né? Se eu estou dizendo que esse valor é constante, né? Se, por exemplo, se fosse um valor 3 sobre 2 para todo mundo, se eu inverter, vai ser 2 sobre 3 para todo mundo também. Isso não vai alterar a teoria, a ideia. Então, seja período dividido por raio ou o raio dividido pelo período na sua proporção correta. Qual é a proporção correta? Quadrado do período, cubo do raio. Ó, cubo do raio, quadrado do período, seja, né, período dividido por raio, seja raio dividido pelo período, o valor permanecerá o mesmo. Então, por isso, a afirmativa 4 também está correta. Então, com isso, ficamos com a questão 4, letra C. Apenas a 1, a 2 e a alternativa 4 são as alternativas corretas. Vamos para a questão 5. Eu medi os céus, agora estou medindo as sombras. A mente ruma ao céu e o corpo descansa na terra. Com essa inscrição, Johannes Kepler encerra sua passagem pela vida escrevendo seu próprio epitáfio. Kepler, juntamente com outros grandes nomes, foi responsável por grandes avanços no que se refere à mecânica celeste. No que se refere à história e à ciência por trás da mecânica celeste, assinale as proposições corretas. Então, vamos lá novamente, vou colocar aqui as nossas alternativas. Agora nós temos 5 alternativas. Afirmativa 1. O astrônomo Cláudio Ptolomeu defendia o sistema geocêntrico, com a Terra no centro do sistema planetário. Já Nicolau Copérnico defendia o sistema heliocêntrico, com o Sol no centro do sistema planetário. Tycho Brahe elaborou um sistema no qual os planetas giravam em torno do Sol e o Sol girava em torno da Terra. Sim, nós chegamos a falar isso em sala de aula, né? O modelo de cada um. Cláudio Ptolomeu, né, lá no berço da Grécia, colocando a Terra como centro do universo. Depois nós vamos para Copérnico, já no modelo heliocêntrico. E o modelo de Tycho Brahe completamente particular, que eu tenho, né, os planetas girando em torno do Sol e o Sol girando em torno da Terra. Né? Ele dá a máxima importância possível para a Terra. Então, a afirmativa 1, ela está correta.
Afirmativa 2. Galileu Galilei foi acusado de herege. Até aí tá certo. Processado pela Igreja Católica e julgado em um tribunal por afirmar e defender que a Terra era fixa e centralizada no sistema planetário, né? Esse é o erro. Ele sim foi acusado, ele sim sofreu um processo, né, dentro da Igreja Católica, mas a afirmativa dele é exatamente a contrária. Não que a Terra era o centro do universo, e sim o Sol. Então, por isso, a afirmativa 2 está errada. Afirmativa 3. Kepler resolveu o problema das órbitas dos planetas quando percebeu que elas eram elípticas. Isso só foi possível quando ele parou de confiar nas observações feitas por Tycho Brahe. Isso nós também conversamos na nossa aula, né? Essa afirmativa ela também está errada, porque apesar da relação de Kepler com Tycho Brahe ser muito conturbada, muito complicada, ele admite, né, que o estudo e a observação de Tycho Brahe foi muito importante para ele ter formulado as 3 leis. Então não, né? A afirmativa 3, ela está errada. Ele não larga, né, as afirmativas de Tycho Brahe. Afirmativa 4. O movimento de translação de um planeta não é uniforme, né? Que até aqui está correto. Ele é acelerado entre periélio e afélio e retardado entre afélio e periélio, né? Ele começa correto e depois ele começa a se perder, né? O movimento realmente ele não é uniforme. Vamos fazer aqui, né, um pequeno esqueminha. Vamos colocar aqui essa situação. E aí eu vou colocar o Sol aqui nesse foco. E se eu coloco o Sol aqui, então isso significa que aqui é o periélio e aqui é o afélio. O que nós sabemos, né? Qual é o correto? Quando eu estou me aproximando do Sol, a minha velocidade vai aumentar, tanto que no periélio a minha velocidade é máxima. Então, por isso, movimento acelerado. E quando eu estou me afastando do Sol, a minha velocidade vai diminuir, tanto que no afélio a minha velocidade é mínima. Então aqui, né, do periélio para o afélio, eu estou sofrendo um movimento retardado, né? Exatamente o contrário do que ele falou. Então, por isso, a afirmativa 4 também está errada. E, por fim, a afirmativa 5, que está falando o seguinte: a teoria da gravitação universal de Newton é válida para situações nas quais as velocidades envolvidas sejam muito grandes, próximas à velocidade da luz, e o movimento não ocorre em campos gravitacionais muito intensos. Nós ainda não vimos nessa teoria da força gravitacional, da gravitação universal de Newton, mas ela já demonstra aí a fraqueza da afirmativa quando ele coloca que ela só é válida para situações de velocidades tão altas próximas da velocidade da luz. Isso não se aplicaria, por exemplo, ao movimento dos planetas em torno do Sol. Então, por isso, né, essa restrição aí tão grande faz da afirmativa 5 também estar errada. E aí ele pergunta, né, quantas afirmações são corretas? Apenas uma afirmação, que também é a primeira afirmativa, e por isso, na questão 5, ficamos como questão correta a letra A. Questão 6. Galileu, em seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, apresentou a independência dos movimentos para, entre outras coisas, refutar a imobilidade da Terra. Em um de seus exemplos, ele descreve o seguinte: imagine um canhão na posição horizontal sobre uma torre, atirando paralelamente ao horizonte. Não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena e o projétil caia a 100 ou 500 metros, o tempo que os projéteis levam para chegar ao chão é o mesmo. Em relação ao texto e independência dos movimentos, julgue os itens a seguir. A questão número 4, né? Apesar dela estar falando de Galileu, ela não tem relação direta, né, com as leis de Kepler, mas ela tem relação direta com um assunto que nós já estudamos. Que assunto é esse? Lançamento horizontal de projéteis. Quando nós lançamos uma partícula horizontalmente de uma certa altura em relação ao solo, nós entendemos, né, pelo princípio de Galileu, a própria questão 6 revela isso, nós percebemos que essa partícula ela vai executar uma trajetória parabólica, e nessa trajetória parabólica essa partícula executa 2 movimentos
distintos, porém simultâneos, né? O que a gente observa? Nós observamos que nessa trajetória da partícula, ela tanto vai para frente, e ela vai para frente, né, o tempo todo com a mesma velocidade. E que velocidade é essa? A velocidade com qual ela foi lançada. Por que essa velocidade no eixo horizontal não se altera? Porque no eixo horizontal eu não tenho nenhuma força atuando sobre essa partícula. No eixo horizontal, a força resultante sobre a partícula é zero. Então, isso significa que no eixo horizontal, o movimento da partícula é representada pela primeira lei de Newton. Então, se a partícula está executando um MRU, qual é a tendência natural da partícula? Permanecer em MRU. Já no eixo vertical, o que eu observo? Eu observo que conforme essa partícula cai, olha o meu desenho aqui dos vetores, a velocidade dessa partícula vai aumentando. E por que disso? Porque nós observamos que no eixo vertical, a força resultante sobre a partícula é a força-peso. E por isso, né, por ter uma força atuando sobre a partícula, ela vai executar um movimento com aceleração. Mas de acordo com a segunda lei de Newton, ó, força resultante é o quê? Massa vezes aceleração, equação da força-peso, massa vezes gravidade. E aqui nós temos uma análise importantíssima, ó. Quem acaba não interferindo do movimento da partícula? A massa não interfere o movimento da partícula. Então, de fato, né, ele coloca ali, não importa se a carga da pólvora é grande ou pequena, não importa, porque o que vai acontecer no final das contas? Independente da massa, a partícula vai adquirir uma aceleração que não é uma aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade. Isso pra gente, né, é conteúdo já visto um pouquinho lá atrás. Aí ele fala o seguinte, em relação ao texto e a independência dos movimentos, julgue os itens a seguir. Afirmativa 1. O texto apresenta uma ideia errada, pois a bala do canhão que percorre um maior trajeto permanece por maior tempo no ar. Não. O que a gente observa, né, no eixo vertical, quando nós aplicamos, por exemplo, a equação da altura, ΔH é V0T mais ou menos GT² dividido por 2, quando eu lanço uma partícula horizontalmente, eu a lancei para frente, eu não a lancei para baixo. Eu sei que ela começa a cair por causa da força-peso, mas não foi eu que fiz esse lançamento. A velocidade inicial de queda para o lançamento horizontal é sempre zero. Então, a gente vai observar o seguinte, né? ΔH é igual a GT² dividido por 2. Então, sim, se elas são abandonadas, abandonadas não, né? Abandonadas é no eixo vertical. Mas se elas são lançadas horizontalmente da mesma altura, independente da velocidade com que elas foram lançadas, que essa sim vai determinar o alcance do projétil, o tempo de queda vai ser o mesmo. Aqui, ó. Se a altura é a mesma, para esse tipo de movimento, o tempo de queda também será o mesmo. Então, na questão 6, deixa eu colocar aqui para a gente não se perder. 1, 2, 3, 4. Na questão 6, a afirmativa 1 está errada. Deixa eu puxar aqui, senão vocês não enxergam. Afirmativa 2. Os tempos de lançamento de 2 balas de canhão são os mesmos quando comparados ao tempo de queda de uma terceira bala que é abandonada da boca do canhão e cai até a base da torre. Aqui, ó. Ela vai cair à mesma altura? Então, sim, ela vai demorar o mesmo intervalo de tempo. Então, a afirmativa 2 está correta. A afirmativa 3. O texto não apresenta uma ideia correta sobre o lançamento de projéteis, pois quanto maior a carga, maior o tempo que a bala do canhão permanece no ar. Olha aí, ó. A massa não interfere no movimento vertical da partícula. Então, a afirmativa 3 também está errada. E por fim, afirmativa 4, o movimento da bala do canhão pode ser dividido em 2 movimentos independentes. Foi o que eu comecei a falar com vocês. Um na vertical
e o outro na horizontal. Sim, a afirmativa 4 está correta. Então, os seguintes itens são os corretos, apenas qual, pessoal? O 2 e o 4. A alternativa correta na questão 6, letra B. Questão 7. Vamos lá. Suponha que um planeta X tenha sido descoberto no sistema solar. O tempo de revolução desse planeta ao redor do Sol é de 8 anos. Então, ó, o período do planeta X vale 8 anos, né? Como ele está falando aqui 8 anos, ele está considerando aí o que a gente entende como anos terrestres, né? O ano terrestre são aquele de 365, em média, né, 365 dias. Não é o ano de Júpiter, por exemplo, não é o ano de Saturno, por exemplo. 8 anos terrestres. Considere que a distância da Terra ao Sol seja de 1 unidade astronômica. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a distância média entre o planeta X e o Sol. Quando ele fala, né, de período e distância entre planetas e Sol, ele está falando da terceira lei de Kepler. E qual é a terceira lei, pessoal? O quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio tem sempre o mesmo valor para qualquer corpo que esteja orbitando em torno do Sol. Então, aqui nós faremos a nossa comparação. Quadrado do período dividido pelo raio cubo tem que ser igual ao quadrado do período dividido pelo raio cubo. Só que aqui nós estaremos falando do planeta X e aqui, né, ele está comparando com o planeta Terra. Então, vamos lá. Quanto que vale o período do planeta X? 8 anos, então aqui é 8 ao quadrado. Dividido, quanto que vale o raio médio, né? A distância entre o centro do planeta, né, e o centro da Terra, em média, é o que a gente quer saber. Então, raio de x ao cubo é igual. Estou comparando com a Terra, quanto que vale o período de translação da Terra? 1 ano, dividido, quanto que vale a distância entre a Terra e o Sol, né? Em média, ele fala 1 unidade astronômica, então aqui vai valer 1 ao cubo. Pessoal, nessas questões, né, que envolvem cálculos tanto de força gravitacional, que nós veremos depois, como da terceira lei de Kepler principalmente, evitem ficar fazendo conta à toa. Tentem simplificar seus cálculos ao máximo. O que nós temos aqui, né? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, vai ser igual... Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 também. Então, a distância, né, o Rx ao cubo vai para o outro lado. Então, o raio, né, a distância média do planeta X ao Sol vai ser igual a raiz cúbica de 8 vezes 8. Então, essa distância média, raiz cúbica de 8 dá 2, raiz cúbica de 8 dá 2. Então, estaria valendo 4 unidades astronômicas. Alternativa 7, questão 7, alternativa B de bola. Questão 8. Certo cometa desloca-se ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de Kepler, é correto afirmar que, letra A trajetória do cometa é uma circunferência, cujo centro o Sol ocupa. Não, a letra A está errada e a nossa justificativa para a letra A é a primeira lei, a lei das órbitas. Ela não é uma circunferência, ela é uma elipse. Então, letra A está errada. Letra B. No mesmo intervalo de tempo, o cometa descreve a maior área entre as duas posições e o Sol.
quando está mais próximo do Sol. Não, ó. No mesmo intervalo de tempo ΔT, o cometa descreve a maior área entre duas posições e o Sol quando está mais próximo, né? A alternativa B também está errada e a nossa justificativa está na segunda lei, que é a lei das áreas. Em intervalos de tempos iguais, os planetas varrem áreas iguais. Então, ó, justificativa do erro da A é a primeira lei, justificativa do erro da B é a segunda lei. Letra C. A razão entre o cubo do seu período e o cubo do raio médio da sua trajetória é uma constante. Letra C também está errada e a justificativa é a terceira lei. Não é a razão entre o cubo do período, é a razão entre o quadrado do período. Então, afirmativa C errada. D. O cometa, por ter uma massa bem maior do que o Sol, não é atraído por este. A afirmativa D também está errada e aqui a nossa justificativa é a terceira lei, mas é a terceira lei de Newton. Por quê? Se o Sol atrai o planeta também atrai o Sol. Com que forças? De mesma intensidade, de mesmo sentido e de direções opostas. Então, não é porque a massa de um é maior que o outro que a força que um aplica sobre um é maior que a força que é aplicada sobre o outro. De acordo com a terceira lei, essas forças são numericamente iguais. E, por fim, a letra E. O raio do vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Sim, a letra E é a alternativa correta e a justificativa da letra E é a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Questão número 9. Em seu movimento em torno do Sol, o nosso planeta obedece às leis de Kepler. A tabela a seguir mostra em ordem alfabética os 4 planetas mais próximos do Sol. Aí ele coloca lá, ordem alfabética, toma cuidado. Marte, Mercúrio, Terra e Vênus. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, que a ordem, né, correta de posicionamento é qual? Eu tenho aqui o Sol, quem vem depois do Sol? Mercúrio, quem vem depois? Vênus, quem vem depois? Terra, quem vem depois? Marte. Então, esse daqui é o nosso posicionamento. E aí ele vai colocando a distância de cada um, né? Mercúrio tem a menor distância, né? Se todos têm a mesma base, que é 10 a sexta, então vou colocar lá, Mercúrio, 57,8. Aí depois de Mercúrio vem Vênus, 108, já é uma distância considerável, né? Quase o dobro do de Mercúrio. Depois vem a Terra, 149, e depois vem Marte, 227, né? Concordando com o posicionamento do nosso sistema solar. Baseando-se na tabela apresentada, é correto concluir que, letra A, Vênus leva mais tempo para dar uma volta completa em torno do Sol que a Terra. O que nós entendemos, né? Quem está mais próximo... vamos pensar dessa forma aqui, ó, acaba tendo um tempo de revolução menor, né? Porque quando nós analisamos pela terceira lei de Kepler, nós entendemos o seguinte: o quadrado do período é K vezes o cubo do raio. Então, o que significa isso? O período e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior é a minha distância em relação ao Sol, maior é o meu período em relação ao Sol. Então, ele fala assim, Vênus leva mais tempo do que a Terra. Não, a afirmativa A, ela está errada. Deixa eu colocar aqui as afirmativas para a gente não se perder. A afirmativa A está errada, porque se Vênus está mais próxima ao Sol, o período dela é menor em comparação com a Terra. Letra B. A ordem crescente de afastamento desses planetas em relação ao Sol é Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Não preciso nem falar, né? Essa é a ordem, na verdade, decrescente. Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Essa não é a ordem crescente de afastamento. Então, por isso, letra B também está errada. Letra C. Marte é o planeta que demora menos tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Não, o que demora menos tempo é aquele que tem o menor raio. E o que tem menor raio é Mercúrio. Então, a C também está errada.
D, Mercúrio leva menos de um ano, aí quando ele fala um ano, né, aquilo que eu já havia comentado com vocês na questão 7, ele está considerando o ano terrestre, né, que é o que nós conhecemos. Mercúrio leva menos de um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Sim, né, se eu estou comparando o período de Mercúrio com o período da Terra, por Mercúrio estar mais próximo do Sol, o período dele é menor. Então, sim, é menos de um ano. A letra D é a alternativa correta. E a letra E está falando o quê? Terra é o planeta que leva mais tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Não, nessa nossa relação que está indo só até a Marte, Marte é o planeta que mais demora por ser o planeta com maior afastamento nesse comparativo. Então, questão 9, alternativa D. Questão número 10. Peraí, deixa eu tirar aqui a folha. Examinemos a seguinte notícia do jornal. O satélite de comunicação V23 foi colocado em órbita da Terra, de modo que ele permaneça sempre acima da cidade de Atenas. Então, basicamente é isso que nós temos. Nós temos aqui o planeta Terra e nós temos um satélite que está na órbita da Terra. Está aqui o satélite. E de acordo com a informação, ele vai sempre permanecer acima de um mesmo ponto, né, que é a cidade de Atenas. Para que isso, né, ocorra, o que nós sabemos? A mesma velocidade angular do satélite tem que ser a mesma velocidade angular da Terra. Então, basicamente, né, o movimento de rotação do satélite acompanhará o movimento de rotação da Terra. Considerando essa notícia, é correto afirmar que, vamos lá para as nossas alternativas. O jornal cometeu um enorme equívoco, pois é impossível isso acontecer. Não é impossível, basta que eles girem juntos, né? B. A velocidade angular do satélite terá que ser obrigatoriamente igual à velocidade angular da Terra. Exatamente, né? O pré-requisito, né, para que ele seja geoestacionário, para que ele esteja sempre acima de um ponto, é que a velocidade angular dele vai ter que acompanhar a da Terra. Letra C. A velocidade de rotação da Terra é o dobro daquele satélite. Não, ela é igual. A gravidade no local onde se encontra o satélite é nula, também não é assim que eu vou colocar um corpo em órbita. E letra E, a velocidade tangencial, ó, quando ele fala velocidade tangencial, ele está falando da velocidade linear, nós já vimos esses conteúdos. E velocidade linear, ela é igual a angular vezes o raio. Aí ele está falando assim, a velocidade tangencial do satélite terá que ser obrigatoriamente igual ao da Terra. Aí já não vai dar. Essa é a parte impossível. Elas vão girar juntas, elas terão a mesma velocidade angular, mas elas não estão posicionadas no mesmo ponto. Eu entendo que o raio do satélite, né, é maior que o raio da Terra, né? O raio, né, do movimento descrito pelo satélite é maior que o da Terra. Então, se o raio do satélite é maior que o da Terra, ele não terá a mesma velocidade linear, né, ou tangencial da Terra. Então, letra E também está errada. E com isso ficamos com a alternativa B. Questão número 11. Vou fazer aqui uma pequena representação da 11. Então, daqui para cá, a 11 fala que é R. Daqui para cá, 2R. Daqui para cá, 3R. E aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B. Considere que um planeta de raio R, então, pelo visto, isso daqui é um planeta. E o raio desse planeta vale R. Tem dois satélites, A e B, que descrevem órbitas circulares, como ilustrado na figura a seguir. Representando a força de atração gravitacional entre os satélites, qual o valor da razão TB sobre TA
entre os períodos de revolução dos satélites em torno do planeta. Ele está pedindo para a gente, né, a razão, o período do satélite B em função do satélite A, a razão entre períodos de B e de A. Tá falando de período, tá falando de posição, o que resolve a questão 11 é a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Como é que a gente vai estabelecer essa lei? Quadrado do período dividido pelo cubo do raio tem que ser igual ao quadrado do período dividido pelo cubo do raio. Só que aqui nós estamos falando do planeta A e aqui estaremos falando do planeta B. Estaremos atentos ao seguinte: quanto vale o raio da órbita de cada satélite? Falei planeta, mas são satélites, né? Raio da órbita vai do centro de um planeta ao centro do outro, né? É isso daqui tudo. Então, para o A, o raio da órbita vale quanto? R mais 2R, 3R. Para o B, deixa eu pegar aqui. Eu vou do centro do planeta ao centro do satélite B, já vale R mais 2R mais 3R, que vai dar quanto? 6R. Eu tenho que considerar do centro de um ao centro do outro. Então, vamos lá. Período do satélite A ao quadrado, dividido. Quanto que vale o raio da órbita do A? 3R ao cubo. Tem que ser igual ao período do satélite B ao quadrado, dividido pelo raio do B ao cubo. Quanto que vale o raio do B? 6R ao cubo. Vamos organizar isso daqui, né? Ele pediu TB sobre TA. TB já está aqui. O TA vem para cá dividindo. E os dois estão elevados ao quadrado. Esse cara vai para o outro lado, então vai ficar 6R dividido por quem? 3R, e os dois estão elevados ao cubo. Eu não posso, né, desconsiderar isso. A gente pode simplificar aqui, ó. Esse R com R vai morrer, e o 6 dividido por 3, que vai dar 2. Então, vai ficar 2 ao cubo é elevado a período de B dividido pelo período de A, só que os dois elevado ao quadrado. Vou puxar aqui, ó. 2 ao cubo vai dar 8, isso é igual período de B sobre período de A. Eles estão, né, elevado ao quadrado, eu vou passar para o outro lado, vai virar raiz. Então, período de B dividido pelo período de A dá raiz de 8, que vale 2 raiz de 2. A questão 12, né, nós ainda não vamos fazer, nem a questão 14. Vamos agora para a nossa última questão, que será a questão 13, que, né, que ainda está dentro do assunto que nós discutimos. São as 3 leis de Kepler. A questão 13 está falando o seguinte: o raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 4 vezes maior do que o raio médio da órbita de Mercúrio, também em torno do Sol. Então, se eu colocar, né, que o raio de Marte é 4 vezes maior que o raio de Mercúrio, se o de Mercúrio vale X, o de Marte vai valer 4x. Faz todo sentido porque Mercúrio está mais próximo do Sol que Marte. Determine a razão entre os períodos de revolução T1 e T2 de Marte e Mercúrio. Então, basicamente, é a mesma coisa da questão 11. Ele quer o período de Marte dividido pelo período de Mercúrio. Ele quer a razão entre os períodos. E quando nós falamos, né, de período e distância, nós representamos isso pela terceira lei de Kepler, que é o quê? Quadrado do período dividido pelo cubo do raio tem que ser igual ao quadrado do período dividido pelo cubo do raio. Só que aqui eu colocarei as informações de Marte e aqui eu colocarei as informações de Mercúrio. Então, ficaremos com o período de Marte ao quadrado dividido. O raio de Marte vale quanto? 4x
ao cubo. Isso vai ser igual ao período de Mercúrio ao quadrado dividido pelo raio de Mercúrio. O raio de Mercúrio vale x, né? Que é x ao cubo. Vamos organizar isso daqui, né? Eu vou colocar o período de Marte em função do período de Mercúrio, mas eu não posso ignorar o fato, né? Esse veio, desceu, posso ignorar o fato que eles estão elevados ao quadrado e vou colocar as distâncias lá para o outro lado, 4x dividido por x, e não posso ignorar o fato que elas estão elevadas ao cubo. A gente pode simplificar aqui, ó. Esse x simplifica com esse, então o período de Marte dividido pelo período de Mercúrio vai ser 4 ao cubo. Lembra? Nós não fazemos conta à toa. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. E esse quadrado vai para o outro lado como raiz quadrada. Então, ó, raiz de 4, 2, raiz de 4, 2, raiz de 4, 2. Então, isso daqui dá 2 vezes 2 vezes 2. A razão entre os períodos dá 8. Bom, espero que vocês tenham, né, entendido e aproveitado. Qualquer dúvida, podem ficar tranquilos. Na nossa próxima aula, nós discutimos sobre elas. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.